Olá para você que está nos acompanhando, seja pela sua casa, pelo computador, onde quer que seja. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo. A nossa programação está no ar agora com o Papo Livre. E comigo aqui, Barô Cunha. Ele que é um mestre em madeira, um artista nato. Mas mais do que isso, ele tem uma história muito interessante para contar para a gente aqui agora, que foi uma expedição que ele participou em 92 pelo Rio Tietê, da nascente à foz. E ele vai contar para a gente algumas coisas interessantes que aconteceram nessa viagem. Barô, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos falar como é que começou essa história de navegar pelo Tietê, que coisa é essa? Então, eu me mudei para Tietê em 81. E levei para lá minha canoa canadense, uma canoa de fibra, no estilo canadense. E final de tarde, cada tempinho que sobrava era remar, né, pelo Tietê. Era remar Tietê acima, e até um ponto, voltar e essa coisa toda. Até um dia com dois amigos, o Dinho e o Carluxo, nós resolvemos fazer a primeira grande viagem. De Porto Feliz a Tietê. A Tietê. Não se usava motor, era só remo. E Porto Feliz a Tietê são 25 quilômetros pela estrada. Pela estrada. Pelo rio são quase 70. Tá brincando? Ele dá muita volta ali. Nossa! Aí foram 2 dias de viagem, né? E nesse trecho, é o último trecho encachoeirado do Tietê, disse cachoeira, mas na verdade são corredeiras mais fortes. E uma noite acampado, 2 dias remando. Assim, fato dessa primeira grande aventura. Um dos amigos, o Carluxo, ele tinha um medo medonho de cachoeira, de corredeira. E numa delas, a pior, ele falou, olha, eu vou sair da canoa, eu vou subir até aquela pedra ali, e de lá eu fotografo vocês descendo. Tá bom, vai. Só que ele tirou tudo que era dele da canoa, mochila, tudo. E foi. Aí a gente entendeu que ele tinha mesmo medo. Mas daí a coisa da viagem seguiu e eu passei a viajar com a minha família. Então, para você ter uma ideia do que significa, né, esse tipo de viagem, minha filha, que hoje está com 31, estava com 5 para 6 anos. Puxa. Meu filho com 7 e tal. E criança tem mais bagagem do que adulto. Minha canoa mede 4,5 metros de comprimento por 1 metro de largura. Nossa. Então a gente chegava a ficar até 4 dias viajando pelo rio. Pelo rio? Com a tralha toda e tal, dormindo à noite, acampando sem motor, só remo. E um detalhe, né, que foge um pouco a geração atual, é que na época a gente não tinha GPS. Imagina. Não tinha celular. E no rio você não tem noção de onde você está. Então, se ocorresse alguma coisa, se tivesse qualquer emergência, você não sabia onde estava. Nossa! Então, parece uma coisa simples, você sair de Porto Feliz a Tietê, ou sair de Tietê e ir até Anhembi, que foi um dos trechos que a gente fez. Também descemos inteiro o rio Corumbataí, o rio Sorocaba. Então, parece... Sempre de canoa? Com essa canoa, sempre sim, e só no remo. Caramba! E... parece uma coisa simples, mas o nível de risco, hoje, quando eu penso, eu me toco que a falta de juízo era... Total mesmo. Isso é que nem a gente quando andava de moto, nos anos 80, sem capacete, Indaiatuba e Itu sem capacete, tranquilo, de moto, quer dizer, hoje é impensável você fazer um negócio desse só de pensar você ficar maluco. Eu fui uma vez de moto para Bahia, e, enfim... Eu me lembro quando surgiu a lei do capacete na cidade, eu assinei abaixo assinado para que essa lei não pegasse. Mas como é que começou essa paixão pelo remo, para navegar? Da onde vem isso? Isso é antigo. Aliás, depois de toda essa convivência com o rio, quando alguém queria descer esse trecho, queria saber alguma coisa, normalmente eu era procurado. Isso aconteceu também com o Zé Luiz Guidotti de Piracicaba. Pois é, o Zé Luiz Guidotti tem até um livro, o Tietê Sem Segredos, que está aqui, ó. É um livro interessante, onde ele conta, ele narra essa expedição, né? Foi uma descida, do Tietê da nascente até a foz. Foi uma forma de fazer um apelo ecológico pelo Tietê, a gente desceu registrando, né, as barbaridades, né, que eram feitas com esse rio, que são feitas. Até hoje, né?
Acho que até na época eram menos. É. E me diz uma coisa, como é que foi essa questão da expedição? Você conheceu o Guidotti como? Novamente, como ele ia fazer esse trecho ali. O Guidotti é um ícone da navegação fluvial. Na época era meu herói. O Guidotti, num barquinho pequeno com o filho dele de 15 anos, ele saiu de Piracicaba e foi até Montevidéu. Caramba! Uma fera. Quando você falou para mim que ele foi Piracicaba, Montevidéu, eu imaginei que ele estava num barco maior. Não, tinha um motor de 15 HP usado, um filho de 15 anos, um barco de 6 metros e lá foi ele. Carambola! Muito tempo depois, numa beira de fogueira, num acampamento e coisa assim. Em beira de fogueira a gente fala mais do que deve, né? É. Aí o Guidotti confessou, né, que, na verdade, ele não era esse navegador, ele não tinha experiência tanta. Ele tinha mais divulgação, mais marketing do que outra coisa. Não é. Até então ele não tinha marketing nenhum. Nada. Ele é um ex-juiz de futebol. E ele confessou que ele fez isso aí exatamente porque ele não sabia o que estava fazendo, entendeu? Que se soubesse não teria feito. Mas vale o respeito porque, claro que no meio, no início, ele deve ter topado com os desafios e não voltou para trás, seguiu. Aí o grande respeito que eu tenho por ele. Uhum. Aí, quando dessa intenção dele de descer o Tietê, para esse trecho que era meu conhecido, ele me procurou para tirar informações a respeito do rio e tal. Aí deu a vontade, né, de participar e ir junto, apesar de que ele já tinha todo um aparato, né? Um aparato, canal E como é que foi televisão. passar a Grande São Paulo pelo Tietê? Olha, esse trecho eu não fiz com ele. Eu fiz o início, né, de Salesópolis, onde o Tietê nasce. E daí são quase 10 quilômetros caminhando ao lado de Tietê, porque ele é muito estreitinho. Né? É coisa de... Você dá um pulinho, atravessa o Tietê, dá um pulinho, diz assim... Caramba! Pé, né? O Tietê é interessante, ele nasce, depois ele tem na descida dele, ele teima, né? Porque ele nasce na beira da Serra do Mar e teima em ir para o interior. Para o interior, não para o serrão. Aí você tem uma sequência de chácaras e cada um faz uma represinha do Tietê, mini represas. E ele vai recebendo mais tributários e tal, até que ele chega na represa de Ponte Nova. Essa represa tem uns 15 quilômetros de comprimento, varia aí de 1,5 a 2 de largura, e recebe mais tributários, e quando sai dessa represa, aí ele tem mais ou menos uns 8, 10 metros de largura, e ali foi possível colocar os barcos, a canoa e seguir descendo. Tá. E aí vocês foram até onde? Você? Nesse primeiro trecho é porque eu tinha que alternar com o trabalho, o Guidotti estava dedicado a isso. Eu desci até Suzano. Tá. É interessante falar do Tietê nesse trecho, porque navega-se num aquário ou numa piscina. O Tietê é cristalino, com 2 metros de profundidade, mas é um cristalino de copo d'água. De copo d'água. É a coisa mais linda do mundo. Em Biritiba Mirim, ele turva levemente, mas é um esgoto tratado. Aí ele segue. Pouco antes de Mogi das Cruzes, é interessante, tem um bar na beira do rio que tem um acesso dificílimo por terra, e o bar tem movimento. Caramba! Ou seja, pescadores ali de bote, de canoa no Tietê que frequentam esse bar. Que loucura! Nós pernotamos ali antes de Mogi das Cruzes, e eu sempre gosto de dizer isso, você vai descendo por esse cristal e de repente o Tietê recebe as águas de um ribeirão, que é o Rio Preto, e o Ribeirão Ipiranga, se não me engano, que trazem o esgoto de Mogi das Cruzes e todo o lixo. Caraca. Então, como você tem aí o Rio Negro e Solimões, aquela divisória de água, uma barrenta, outra escura, tal, ali você vai andando pelo Tietê e você tem de um lado uma água cristalina e de outro lado uma coisa que é um misto de petróleo com esgoto. Caramba! Até que chega um ponto que, é claro, a coisa ruim toma conta. Toma conta. Então, eu faço questão disso porque
merece ser divulgado, que tem um momento, tem um determinado local onde o Tietê morre. Que é ali na região de Mogi das Cruzes. Exatamente. E dali para frente segue isso. Pra você ter uma ideia, um pouco mais abaixo, numa das paradas, o Guidotti contava com apoio de terra e tal. A gente, como estava à parte, não podia utilizar dessa coisa dele, a gente era autossuficiente e já tinha prática, toda coisa nossa era na canoa. E eu lembro que minha ex-esposa serviu para ele, descascou e serviu para ele uma laranja. E ele estava com a mão molhada da água do rio. Ele pegou a laranja com a mão molhada da água do Tietê. Ele ficou todo cheio de ferida na boca. Caraca! A coisa é feia. Ah, deve ser coisa muito horrorosa, feia, gente, não. que loucura. Triste. Que maluco. E aí você não fez esse trecho, você fez qual trecho até chegar Então, reencontrou ele depois aonde? Aí a coisa tomou um outro rumo. O Guidotti ele é um tremendo navegador de represa, tal. A parte que ele fez de viagem é um trecho represado do rio. E essa vivência com trecho estreito, cachoeira, corredeira, não era muito a praia dele. A praia ou a experiência dele. E ele tocou que nesse trecho, a minha canoinha levava vantagem sobre o inflável que ele tinha, na época patrocínio da Mesbla Náutica, um tremendo de um motor e tal, e ele via que a canoinha levava vantagem. Aí nesse trecho de Cabriúva aí, Santana do Pois Parnaíba, Cabriúva. Isso aconteceu nesse primeiro trecho, depois o Guidotti seguiu, na época o governador era o Fleury, foi recebê-lo na Ponte das Bandeiras, foi todo um auê. O Guidotti, conseguiu chamar muito a atenção para o Rio. E aí entrava o grande problema, porque para baixo de Bom Jesus do Pirapora, o Tietê desce a Serra do Japi. Vai na corredeira. E é um cânion, e ele desce ali num trecho muito curto, de uns 200 metros mais ou menos. É uma cachoeira atrás da outra, não é? E... 200 metros num trecho curto é punk. Agora, o incrível é que, assim, é muito comum estar qualquer um acho que a maioria das pessoas já viu aquelas imagens ali em Bom Jesus do Pirapora com o vento, aquelas bolas de espuma e tal. É porque ali é aberto, então aquilo se dilui e saem as bolas. Agora, no Tietê, descendo esse cânion... Aquela ravina. E o que é triste, porque as margens ali são belíssimas. Como é muito acidentado, ninguém plantou ainda ali. Porque o cara planta até a margem do rio, mata ciliar que se dane. Né? Mas ali está muito preservado, muita vida animal, capivara, veado atravessando o rio, paca, a gente, né, vê isso tudo ali. Então não tem como o vento tocar essa espuma. E ela cobre o rio todinho. É um colchão. De uns 40, eu já vi isso ali na região de colchão, e tem uma foto aí da minha canoa nisso, parece que ela está numa paisagem alpina, né? Porque no meio daquela espuma branca. Então teve muita cachoeira que a gente desceu, a gente escutava o barulho, sabia que estava descendo uma cachoeira, mas não dava para ver nada. Mas não dava para ver. Então era coisa de abaixar os remos e calçando nas pedras e fazer uma navegação cega. É o famoso voar coberto. Gente, eu estou conversando aqui com o Barô Cunha, ele que é um mestre na madeira, mas mais do que isso tem uma história muito interessante, adora remar, adora navegar, e fez uma expedição do Tietê. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua o papo com ele, não saia daí, pé lá, pé cá, estou de volta já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, Barô Cunha aqui comigo, estamos falando sobre uma expedição, uma grande aventura dele, uma expedição pelo rio Tietê. Ele já chegou até em Itu, mais ou menos, e aí continuou descendo, né? Primeiro o Guidotti, Zé Luiz Guidotti, que é um navegador, aí, uma pessoa que fez esse trajeto do Tietê, da nascente à foz, e agora... o Barô acompanhou ele em grande parte desse trajeto. E você estava dizendo que lá em Itu você chegou com a canoa furada, como é que é isso? Pois é, nesse trecho de tanta pedra, minha canoa é de fibra de vidro,
E acabou batendo em alguma pedra lá. Batendo em pedra, a gente gastou algo em torno de uns 2,5 kg de massa plástica remendando. Nossa! E no último trecho não teve como parar para remendar, né? Aliás, aconteceu está lá citado no livro do Guidotti, numa das barragens, a gente contava com apoio de terra, retirava-se o barco, contornava a barragem, seguia. O carro que estava rebocando a carreta e tal, a equipe de apoio, estava numa F1000, numa caminhonete, e o pessoal na cabine e na caçamba da caminhonete, com toldinho, eu e Guidotti conversando. Ele sentado, encostado na cabine, e eu encostado atrás. Na guarda? Na guarda. E estava aí andando tranquilamente, de repente essa guarda abriu. Nossa! Rapaz, que aquelas susto. Histórias que passa a vida inteira, não, eu caí. Você chegou a cair da caminhonete? Até que breque eu fiquei, cai, não cai, minha cabeça assim, esfolando levemente no asfalto, Nossa. Até que eu caí e coincidiu a queda com o final da frenagem. O eixo da carreta parou assim a um palmo da cabeça. Nossa, que louco! Então você desce um trecho inteiro desse encachoeirado, entendeu? E na hora mais tranquilo que você está em terra, quase fui embora para outra, mas coisa de história besta de viagem. Mas quando chegou em Itu não tinha mais, no trecho não tinha mais como consertar a canoa, mas chegamos até lá, tinha toda uma homenagem da prefeitura de Itu, banda de música, foguetório, coral de estudante, aquela coisa toda, repórter. E depois de tudo, um repórter me chamou do lado e falou, olha, eu gosto de barco, mas eu achei diferente seu barco, porque ele não navega na horizontal como todos os barcos. Deve ter sido Ayrton Barbie. Ele navega muito em pé, entendeu? O motivo era simples, tinha um rombo desse tamanho na frente, a gente tinha que sentar todo mundo atrás para não entrar água, né? Foi assim que a gente acabou esse trecho do E esse trecho de Porto Feliz, que ele tem um trecho bem... Porque eu já fiz uma viagem no Tietê, saindo aqui de Salto, depois da Rocha Montoneira, depois da queda lá de Salto, e nós fomos até lá na frente, até me surpreendi com a largura do rio, que eu não imaginava que o rio era tão largo daquele jeito. E fomos eu, na época, o prefeito de Salto, o prefeito de Itu e mais 2 ou 3 jornalistas. E na volta, o nosso barco estava demorando para subir, porque ele era o menorzinho, né? E todo mundo ficou apreensivo achando que a gente tinha virado o barco. E nós fomos até um pedaço só. E aí, só que lá na frente, o rapaz que estava pilotando o barco, que era da bombeiro, polícia militar, falou, ali já é um pouco difícil de andar, porque ali tem muita pedra, não dá, tem que tirar o barco e lá perto de Porto Feliz descer. Como é que é essa travessia ali? Sim, é possível. Eu fiz esse trecho, né? E na época eu era muito rígido, não utilizava motor de maneira alguma, era sempre no remo. Então, esse trecho é viável, mas você veja bem, historicamente, os bandeirantes, dado toda essa dificuldade, eles preferiam sair de São Paulo e passar todo esse trecho por terra, e eles saíam lá de Porto Feliz. De Porto Feliz, né, de lá do Porto de Araritaguaba. Araritaguaba, obrigado. Eu estava tentando, a língua trava um pouco. E é interessante esse nome, né? Porque ali o barranco tem algum sal e as araras vinham bicar aqui. Onde a arara limpava o bico, Araritaguaba. Exatamente. De Porto Feliz para baixo, ele tem pouca corredeira. Tem a última descida, como eu estava contando aí, desse amigo que preferiu sair para fotografar. Resolveu não... tem a gente chama de Pirapora ali. O tietense chama aquele local, né, quer dizer, onde o peixe pula. Então tem ali uma corredeira que é mais acentuada. Mas para quem conhece já tem o canal exato e não é tão complicada. Dali para frente, chegando no bairro da Coab, em Tietê, uma cachoeira, uma corredeira que é uma delícia, porque um paredão de pedra sai de um lado do rio e do outro, e no meio fica uma única passagem. Então o Tietê ali de uma largura de seus 80, 100 metros mais ou menos, ele passa num esguicho de uns 10.
Então pega uma velocidade fantástica. Pega uma velocidade fantástica, mas não tem pedra. Tá. Então é o lugar preferido para assustar quem não conhece, mas a gente desce de boa ali. Legal. Agora, do Tietê para baixo, ele já é mais tranquilo, não é? Mais tranquilo. Pedras num canto ou no outro, né? Mas em local mais largo, que você não tem uma corredeira muito forte, ele se espraia. Tá. Você tem uma passagem pouco antes do distrito de Laras, que também é conhecido por Capela de São Sebastião. Ali tem a Cachoeira do Limoeiro. Tá. Então o Tietê ali deve ter uns 100 metros de largura. E uma barragem de pedra que pega o rio inteirinho, você tem uns 10 metros para passar com o seu barco. Tá. Mas é uma coisa que você passa tranquilo e sem problema. E aonde o rio volta a ficar vivo novamente? Onde que ele começa, vamos dizer assim, ele já se decompôs o que tinha que decompor e ele volta a ser um rio legal? Olha, rapaz, em Tietê tem peixe. Em Tietê já está mais... tem peixe. A única coisa que você pegar um peixe ali em Tietê e você fritar na sua casa, você vai ficar com a casa toda cheirando querosene. É terrível. Há um tempo atrás, quando eu participei e liderei um grupo ecológico em Tietê, inclusive nós fizemos uma campanha muito grande, porque quando as usinas soltavam restilo, que faltava oxigênio, que os peixes iam quase que morrendo, era comum as pessoas que tinham sítio, açude, né? No sítio, fazenda, era passar ali no rio e praticamente salvar o peixe da morte, com a mão, tirar, já ia com os tambores aí de água, tambor de 200 litros de água, aí botava os peixes e soltava no tanque. E depois de um ano e tal, o peixe voltava a ter aquela frescor, aquela carne branquinha, gostosa e tal. Mas o problema é que a contaminação de metal pesado não se elimina. Ah, é verdade. Então, tem vida, mas... Pero não mútil. Pero não mútil. E é uma tristeza, porque da maneira como é o leito do rio Tietê, a quantidade de pedra, ele naturalmente se bate. Né? Eu dou risada quando alguém fala, precisa limpar o rio. Não precisa não. Ele parar de poluir. Só parar de sujar que ele se vira. Que ele se vira. Né? E ali você tem depois um tributário do Tietê ao Sorocaba. Hoje você pega ali no Sorocaba pintado de 10 quilos. Caramba! Impressionante. É ver para crer. Que legal. O Barão, agora, madeira. Como é que você começou a trabalhar com madeira? Pois é, a história é meio gozada. Eu já trabalhei com um restaurante, bar, tive bar e restaurante em São Paulo, e por conta de montar bar e restaurante, eu fui acabando aprendendo a lidar com isso. Apesar de que na minha família eu sou a terceira geração de marceneiro, carpinteiro. Meu avô era um carpinteiro fantástico, meu pai na juventude foi. Mas eu sou o único neto ovelha negra. Os outros estão todos bem de vida e ninguém trabalha com madeira. Não, e você não... Porque madeira hoje também é uma coisa complicada, né? Madeira, nós estávamos comentando agora mesmo aqui que até um tempo atrás você comprava compensado de virola, compensado de várias madeiras. Então era uma coisa tranquila. Hoje você não acha mais nada, a qualidade é horrível, porque é madeira de reflorestamento e às vezes nem madeira, sabe Deus de onde. Você tem as madeiras de reflorestamento hoje, o pinus, o eucalipto, que na verdade são, não sei o quanto você sabe disso. Eu não conheço muito, mas... Sim, mas quantas espécies você imagina que tenha de eucalipto? Ah, deve ter várias. Várias quantas? Nem imagino. Mais de 1.300. Você está brincando? Mais de 1.300? Sim, então, sabe, com clonagem, isso, aquilo está se desenvolvendo muita coisa. E no Brasil, o que pegou para reflorestar foi o pinus. O pinus. Que aqui cresce muito rápido, né? Porque o pinus, como toda conífera, ele tem uma veia do verão, que é uma veia mais suave, e uma veia de óleo em volta dele, que é o que protege naturalmente a árvore no inverno. Tá. Então, você pega um pinho de riga, que é uma madeira incrível. Incrível, É o mesmo, em princípio, é o mesmo pinus nosso. Só que lá você tem um inverno prolongado. Agora, como a gente tem mais verão, essa madeira acaba ficando menos densa. Tá. E não é de tanta qualidade. Hoje você tem reflorestamento de teca, ainda
você consegue árvores aí de uns 30 anos. Puxa. Né? E até o pinus, o eucalipto, a bracatinga, mais algumas coisas aí. Mas essas madeiras que você está citando são madeiras nativas que antigamente não têm o menor valor. E como hoje não tem outras, você vai usando. Porque a coisa está acabando. A madeira é uma coisa que está... Por exemplo... Desculpa, deixa eu fazer um parênteses. Eu não quero puxar a brasa para sardinha do marceneiro, do madeireiro. Mas o madeireiro leva toda a culpa, né, de estar consumindo isso e aquilo. Mas hoje você tem, por exemplo, eu trabalho hoje com a Indusparqueia de Tietê, que tem uma seriedade muito grande em termos de meio ambiente, etc. Então, hoje as árvores são monitoradas, existem até árvores que levam um chip para que ela seja acompanhada o tempo inteiro. Então, entra-se numa mata e vai se separar exatamente as árvores que fazem sentido. Então, você entra... O manejo. Sim, o manejo sustentável. Então, depois que foi retirado toda a madeira de uma mata dessa, você entra lá e você está vendo a mata toda. Agora, e o pecuarista? Ele se bota no chão e... E o plantador de grãos? De grãos, exatamente. Então, não que o marceneiro não consuma, sim, mas leva uma culpa sozinha. E hoje não destrói tanto quanto outras atividades aí. Não, eu concordo com você, até porque a exploração da madeira não é perto do que se precisa de espaço para boi, para lavoura, não é talvez, posso estar falando uma grande bobagem, não é tão grande, não é tão maior do que isso. Agora, enfim... Eu diria insignificante. Claro que onde o manejo não é sustentável, tudo bem, né? E o Barão, inclusive, tem trabalho no exterior, reconhecido no exterior, é um trabalho fabuloso. Vocês estão vendo? Não é assim não. Breca, não é desse nível. Não é reconhecido. Ele é modesto. Não é não. E é importante a gente saber que a consciência de trabalhar com esse material tem que existir, principalmente num profissional como ele, que é profissional da madeira. Que você fala, mas madeira... É uma coisa que eu fazia tempo que eu não vi em Campinas, ontem eu vi lá uma madeireira, uma marcenaria. Eu falei, marcenaria aqui? Aí eu fui ver, passei do lado, estava lá o senhorzinho montando umas cadeiras e tal. Eu falei, nossa, trabalho bem feitinho, sabe? Mas é difícil você achar hoje. E tudo também vai na base daquela história das máquinas, né? O MDF, coisa e tal. O marceneiro tende, como o alfaiate, o sapateiro, a ser um profissional em extinção. Eu digo o marceneiro aquele que vai na pilha da madeira, escolhe a madeira, vai, corta, quer dizer, faz o processo inteiro, todinho, né? Tá certo. Barô, quero agradecer a sua participação no programa. Lamentavelmente, o nosso horário estourou. E eu espero você numa outra oportunidade aqui para a gente continuar essa prosa. Vai ser o mesmo prazer que foi hoje. E eu agradeço o convite e a possibilidade de falar alguma coisinha. Maravilha. Ali. Foi muito bom conhecê-lo. Foi um prazer. Obrigado mais uma vez. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Não deixe de acompanhar a nossa programação, principalmente pela internet no www.tvindaiá.com.br. Fui.